Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou resolver esse exercício para vocês, exercício da UEL, tá? Que ele fala sobre combustão de hidrocarbonetos e ele diz pra gente que a gente consegue determinar a forma molecular de um hidrocarboneto a partir da combustão dele, tá? Ele te dá mais ou menos a informação de como você vai construir essa combustão, tá? Ele não te dá a equação, mas ele te dá as informações para você conseguir construir. Além disso, ele te dá essas outras informações aqui, ó, que esse meu hidrocarboneto é na forma de um gás, e esse gás possui massa de 14,7 gramas, eu vou produzir 44 gramas de CO2, vou produzir 24 gramas de água, e te dá outras informações sobre esse gás, que é ideal desse hidrocarboneto, né, que vai ocupar o volume de 8 litros, e assim vai, você tem essas informações no exercício. A pergunta do exercício é: qual a forma molecular do composto CXHY, que é esse hidrocarboneto aqui? Ele te dá o R também, tá? Só por desencargo. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse exercício, tá? Encontrar a massa molar do CXHY. Aí você pensa, mas calma, por que eu tenho que pensar nisso primeiro? Na verdade, esse tipo de raciocínio que a gente vai ter aqui, inicial, antes de entender de fato o que o exercício está pedindo para você, a gente só vai o quê? Substituir esses valores aqui no nosso PV-GONRT. Então, na verdade, o primeiro passo do exercício, antes de eu começar a resolver de fato, é simplesmente usar os dados que ele me deu, tá? Então, eu vou usar esses dados nesse PV igual a NRT. Então, eu substituo todos os valores que ele deu, sobra um Nzinho, né? E esse Nzinho é igual a 0,33 mols. E aí, a sacada que a gente tem aqui, né? 0,33 mols pesam 14,7 gramas, tá? Porque ele fala que esse gás tem esse peso. Então, esse número de mols possui o peso que ele está te dando no exercício em relação a esse gás. Então, concordam comigo que se 0,33 mols pesam 14,7 gramas, isso significa que se eu quiser encontrar a massa molar, basta eu realizar essa regra de 3, certo? Ou a fórmula também, tanto faz, vocês escolhem. Então, quando eu faço isso e encontro quanto pesaria um mol, eu tenho de fato a massa molar desse cara aqui. Então, eu já descobri a massa molar. Vou deixar em off essa massa molar por enquanto, tá? Por que eu calculei ela antes? Porque eu quis usar os dados do meu exercício, tá bom? Bom, a segunda coisa que a gente tem que pensar aqui é: de onde que vem todo esse carbono que tá nesse CO2 e de onde vem todo esse hidrogênio que tá nessa água? Gente, a gente tem que pensar nisso, que nessa combustão, todo o carbono tá sendo proveniente do meu hidrocarboneto. E todo o meu hidrogênio é proveniente do hidrogênio do meu hidrocarboneto. Então, eu tenho que pensar nessa relação aqui, ó. Que todo o número de mols correspondente ao carbono que eu tenho no hidrocarboneto vai aparecer no carbono do CO2. E todo o número de mols correspondente ao hidrogênio vai aparecer nesse número de mols da água. Tá bom, gente? Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, eu preciso só lembrar que numa reação química eu tenho rearranjo desses átomos, né? Então, eu tenho esses números de mols sendo rearranjados em fórmulas diferentes. Então, eu escrevi mais um pouquinho aqui que basta encontrar o número de mols correspondente, então, a esse carbono e esse hidrogênio. Se eu encontro o número de mols correspondente a esse carbono e esse hidrogênio, eu consigo encontrar o número de mols que eu tinha no meu hidrocarboneto, beleza? Então, vamos fazer isso, né? Eu sei que a massa produzida de CO2 é 44 gramas e a massa produzida de água é 24 gramas. Basta eu fazer o que então aqui, gente? Vou pegar outra colinha aqui. Agora a gente vai encontrar o número de mols, né? Para a gente encontrar o número de mols, eu preciso saber a massa molar de cada um e a gente sabe calcular. Do CO2, 44 gramas por mol, da água, 18 gramas por mol. Faço uma breve regra de 3, tá? Um mol de CO2 tem 44 gramas, então 44 gramas que é o dado do exercício, tá? 44 gramas é o dado do exercício. Quanto isso representa em mol? Que vai dar um mol, certo? 44. Faço o mesmo para a água, tá? Faço essa mesma regra de 3 para a água. Eu encontro 1,33 mols de água. Então, eu já encontrei os mols correspondentes a essas duas moléculas. Mas ainda falta encontrar o mol separadamente do carbono e do hidrogênio, beleza? Como eu vou fazer isso? Ó, gente, vê se faz sentido. Para cada mol de CO2, eu tenho um mol de carbono. Então, se eu tiver um mol de CO2, quantos mols de carbono eu vou ter? 1, né? Porque é o mesmo número, beleza? A mesma coisa, a mesma coisa eu vou fazer isso para água, tá? Só que a água você tem que tomar um pouquinho de cuidado.
Para cada mol de água, eu tenho 2 mols de hidrogênio, tá? Então, quando eu for aplicar as regras de 3, eu vou ter que fazer que 1 mol de água, 2 mols de hidrogênio, 1,3 mols de água, que foi o que eu estou produzindo, quanto isso é em relação ao hidrogênio. Quando a gente faz essa conta, esses dois caras são os caras em número de mols que vem do meu reagente. Então, eu posso chamar que esse número de mols aqui é o X, ó. E esse meu número de mols de hidrogênio vai ser o meu Y. Então, eu já encontrei mais ou menos como vai ser a cara da minha fórmula molecular. Ó, C1H2,66, tá? Só que eu posso deixar assim? Não posso, né? Não posso deixar em número quebrado. Mas eu preciso analisar essa proporção aqui, ó. O que eu tenho que pensar? Que para cada carbono que eu tenho 2,66 a mais de hidrogênio, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, agora eu preciso encontrar qual que é o valor exato de X e Y. Lembra lá atrás que a gente encontrou a massa molar deste cara? A gente encontrou a massa molar. Então agora o que eu vou ter que usar essa massa molar, né? Eu vou usar essa massa molar a partir dessa proporção de 1 para 2,66 que eu encontrei. Nossa, Mari, mas como eu vou fazer isso? Ó, pensa comigo. Vocês concordam que quando eu falo da massa molar, eu tô falando da massa de 1 mol, certo? Então quer dizer que quando eu pegar 12, que é a massa do carbono, multiplicar pela quantidade de carbonos e somar, tá? 12 multiplicar pela massa do carbono, pela quantidade de carbonos que eu tenho, e somar com a quantidade vezes a massa de hidrogênio, massa molar de hidrogênio que eu tenho, eu não tenho que ter exatamente 44,5? Então, é isso aqui que eu vou ter que fazer para conseguir encontrar essa fórmula molecular. Então, aquela massa molar que a gente encontrou no início, a gente vai usar agora, tá? Então, só para recapitular, esse 12 é a massa molar do carbono, vezes 1 é a proporção que a gente encontrou. Isso tudo vezes x, que é a quantidade de x que eu encontraria para dar esse valor, tá? 1 é a massa molar de hidrogênio, 2,66 é a proporção do meu hidrogênio que a gente encontrou aqui, vezes esse y, que é esse y que eu quero descobrir, certo? Só que aí vocês pensam comigo, nossa, vai dar um problema com 12 incógnitas. Não, gente, não. Por quê? Porque eu tô falando de proporção. Então, se eu trocar aqui, ó, vê se faz sentido, trocar aqui por x e falar assim, ó, que na verdade 2 vezes x mais 2,66 vezes x dá 44x, vocês entendem que eu tô falando de proporção? Porque a hora que eu descubro esse valor de x, que aqui eu descobri, né, que dá 3, basta multiplicar por 2,66, porque para cada carbono que eu não tenho 2,66 a mais de hidrogênio? Então, se eu descobrir que essa quantidade de carbono vezes 2,66 a mais, eu encontro de hidrogênio, tá? E aí eu chego na minha fórmula molecular. É isso, galera. Esse exercício é bem complicadinho, mas se vocês conseguirem entender pelo menos um pouquinho, já vai ajudar bastante. Eu acho que essa parte aqui de fazer essa relação de proporção, acho que vai ser uma parte bem mais complicada, mas espero ter ajudado vocês, viu? Muito obrigada, boa noite. Ou bom dia, dependendo que horas você está assistindo isso. Beijo.